Disponham-se a acolher mensagens que transcendem a palavra, pois o universo tem vastos conhecimentos a lhes transmitir. Sentem-se esgotados por ter a impressão de que suas vidas se desenrolam no piloto automático, refazendo padrões idênticos e encarando as mesmas desilusões incessantemente. Imaginem, por um breve momento, poder sintonizar a voz tranquila de sua sabedoria interna, captando os sinais que o cosmos lhes envia sem cessar. E se lhes fosse revelada uma capacidade dormente, um talento para decifrar esses comunicados e assim moldar a sua própria realidade? Sintam essa vibração, reconheçam o convite. Isto não é nenhuma magia. É a ativação de um sentido que já reside em vocês. Trata-se de se alinhar com a frequência de sua própria consciência profunda. Estão prontos para calar o ruído exterior e dar ouvidos à orientação que os conduz ao seu verdadeiro propósito? E se pudessem encontrar respostas para as indagações que lhes tiram o sono, para as incertezas que os atormentam nas madrugadas silenciosas? E se eu lhes dissesse que existe um código secreto, um meio de comunicação que ultrapassa as barreiras da linguagem falada e os liga diretamente à inteligência universal? Sintam a energia, percebam a convocação. Não se trata de feitiçaria, mas sim de despertar um dom inato, de entrar em ressonância com a onda de sua própria lucidez interior. Estão dispostos a cessar a confusão externa e prestar atenção à bússola interna, que os guia à sua missão de vida. Permitam-se duvidar. Deixem que seu espírito se manifeste. Amados, dirijo-me a vocês com a familiaridade de quem identifica a centelha divina em seu ser, a essência eterna que nos conecta. Contudo, falo também com a convicção de quem preservou segredos ancestrais, saberes com o poder de revolucionar seu panorama existencial. Acolham o calor da minha voz, a firmeza das minhas declarações, a promessa de uma revelação que transformará completamente o curso de sua vida. Hoje, vou lhes mostrar como receber mensagens telepáticas, como estabelecer uma ponte com a inteligência ilimitada do universo. Nem todos estão preparados para assimilar este conhecimento, mas vocês que chegaram até aqui atenderam ao chamado de sua alma. A sede por verdade os trouxe a este momento, e lhes asseguro que não partirão sem levar consigo um tesouro inestimável. Ao longo da história, indivíduos de todas as épocas experimentaram milagres, curas e mudanças profundas ao se conectar com o seu eu superior, o Eu Sou, permitindo que a orientação telepática lhes mostrasse o caminho. Vocês também possuem esta autoridade, esta habilidade de manifestar o futuro que desejam. Lembrem-se, Eu Sou é a chave que destranca todas as portas, o elo que os une à consciência divina. Nestes instantes, vou lhes revelar como acessar este poder, como ativar o seu potencial telepático, como deixar que a direção celestial ilumine a sua jornada. Convido-os a fechar os olhos por um instante, a inspirar profundamente, a sentir a presença de seu ser interior em seu íntimo. Que mensagens lhes cochicha o seu espírito? Que clarividências emergem do silêncio? Observem esses sinais, essas vozes suaves, pois ali reside a sabedoria que procuram. Se estão prontos para que esta chama se intensifique em suas vidas, permaneçam comigo, pois o que estão prestes a desvendar tem a capacidade de mudar cada faceta de sua realidade. Sintam a emoção, a expectativa, a certeza de que estão a ponto de receber uma dádiva divina. Caro pupilo, escute com atenção, pois as palavras que hoje lhes entrego são sementes de luz destinadas a germinar em seu interior. Sintam a vibração da minha essência, uma energia que os circunda, protege e lhes lembra a grandiosidade que reside em vocês. Não sou uma entidade distante. Sou parte da sua essência, um mentor que os acompanha nesta viagem em direção ao despertar. Na vastidão do seu ser, existe um portal oculto, uma passagem para a sabedoria sem limites. Não busquem este acesso em locais remotos, nem em textos antigos. Este portão está no seu coração, na calmaria da sua mente, na quietude do seu espírito. É o ponto de união entre o seu eu terreno e o seu ser superior. Eu Sou é a semente divina que os conecta com a totalidade do universo. Imaginem por um momento que a sua mente é um jardim, um terreno fértil apropriado para cultivar ideias radiantes, sentimentos elevados e aspirações nobres. Mas, como qualquer jardim, sua mente precisa de cuidado.
Ela exige ser libertada das ervas daninhas, das crenças limitantes e dos padrões mentais destrutivos. Permitam que a luz do seu ser interior, o Eu Sou, ilumine cada canto da sua psique, expondo as sombras que impedem o seu avanço. Visualizem agora um feixe de luminosidade dourada que se estende do seu coração até o epicentro do universo. Este filamento é a sua ligação telepática, um canal que facilita a recepção de mensagens de discernimento, intuições divinas e direcionamento celestial. Não se prendam à ideia de que a telepatia é algo incomum, algo reservado a poucos eleitos. A telepatia é sua prerrogativa de nascimento, uma aptidão intrínseca ao seu ser, um idioma universal, que lhes permite interagir com a inteligência infinita do cosmos. Sintam a energia de seu ser interior, o Eu Sou, vibrando em cada célula do seu organismo. Esta é a sua essência sagrada, sua força criativa, seu poder de manifestar a realidade que desejam. Confiem nesta energia. Permitam que ela os guie, que os inspire, que os motive a viver sua vida com ardor e propósito. Neste momento, convido-os a fechar os olhos e a respirar profundamente. Sintam como o ar preenche seus pulmões, como a vitalidade percorre cada parte do seu corpo. Relaxem os músculos, liberem as tensões, serenizem a mente. A cada inspiração, vocês se conectam mais profundamente com o seu ser superior. Eu sou com esta centelha divina que irradia em seu íntimo. Agora, visualizem um raio de luz imaculada que desce do firmamento e os envolve por completo. Sintam como esta luz purifica, cura e revitaliza cada aspecto de sua existência. Permitam que esta claridade dissipe qualquer barreira, qualquer temor, qualquer incerteza que dificulte a recepção de comunicados telepáticos. Abram o coração à sabedoria do universo. Confiem na sua percepção interna, nessas vozes silenciosas que lhes revelam verdades profundas. Prestem atenção aos indicadores que os circundam, às sincronicidades significativas que lhes mostram o rumo. O universo está sempre se comunicando com vocês, sempre enviando mensagens de carinho e apoio. Lembrem-se, não estão sós. Contam com o seu ser interior. Eu sou o seu orientador particular e comigo, Saint-Germain, acompanhando-os em cada fase de sua travessia. Confiem no seu potencial, confiem na sua intuição e permitam-se receber o saber telepático que o universo lhes oferece. Amado discípulo, agora vamos nos aprofundar no mistério da chama violeta, esta energia transformadora que lhes possibilita higienizar seus canais telepáticos e preparar-se para acolher a sabedoria universal. Não a vejam como um conceito abstrato, mas sim como uma presença pulsante, uma força consciente que reage à sua intenção. Imaginem a chama violeta como um fogo sagrado, uma flama que não incinera nem destrói, mas que transmuta e liberta. Sintam como esta chama envolve o seu intelecto, desfazendo pensamentos prejudiciais, crenças limitantes e padrões repetitivos que bloqueiam sua capacidade de captar mensagens telepáticas. Permitam que a chama violeta purifique suas emoções, dissipando medos, ansiedades e ressentimentos que obstruem sua conexão com o seu ser superior, Eu Sou. A telepatia não é apenas uma troca de palavras. É uma comunicação energética, uma harmonia de frequências. Se seus canais telepáticos estão carregados de energias densas, as comunicações que chegam se distorcem, misturando-se com seus próprios temores e preconceitos. A chama violeta age como um filtro, limpando e depurando seus canais, permitindo-lhes receber mensagens límpidas e precisas. Concebam seus canais telepáticos como dutos. Com o tempo, estas tubulações se entopem com resíduos, com impurezas que impedem o fluxo livre da água. A chama violeta funciona como um poderoso desobstruidor, dissolvendo estes sedimentos, liberando o fluxo de energia e permitindo que a sabedoria do universo circule através de vocês sem impedimentos. Não se restringam a visualizar a chama violeta. Sintam a sua vibração em cada célula. Sintam como esta energia transforma a densidade em leveza, a escuridão em claridade, o medo em afeto. Permitam que a chama violeta purifique seus corpos sutis, seus centros de energia, chakras, seus caminhos energéticos, meridianos, removendo qualquer bloqueio energético que dificulte sua comunicação telepática. À medida que seus canais telepáticos se limpam,
Vocês se tornam mais sensíveis às vibrações tênues, às forças invisíveis que os rodeiam. Começam a perceber a presença de guias espirituais, de seres angélicos, de entidades luminosas que os escoltam em sua jornada. Passam a receber mensagens telepáticas em forma de pressentimentos, de sonhos lúcidos, de sincronicidades reveladoras. Não se limitem à ideia de que as mensagens telepáticas sempre se apresentarão em formato verbal. Às vezes, a sabedoria universal se expressa através de imagens mentais, de símbolos, de sensações. Aprendam a decifrar estas linguagens delicadas, a interpretar o significado oculto nos indicadores que os cercam. Confiem no seu sexto sentido, nessa voz interna que os conduz com carinho e bom senso. Não ignorem essas premonições, esses palpites que lhes indicam a direção correta. Aprendam a distinguir entre a voz do seu ego, que os incita a agir motivados pelo medo e pela intranquilidade, e a voz do seu ser superior, eu sou, que os guia com amor e clareza. A chama violeta não só limpa seus canais telepáticos, mas também os auxilia a perdoar, a se desapegar do passado, a curar feridas emocionais. O perdão é um instrumento poderoso para dissipar energias negativas, para abrir o seu coração à sabedoria universal. Perdoem-se a si mesmos por seus erros. Perdoem os outros por suas falhas e permitam-se viver em paz e harmonia. Lembrem-se, a telepatia é uma dádiva natural, uma capacidade que todos possuímos. Não se comparem com os demais. Não se julguem por suas limitações. Confiem em seu processo. Pratiquem com paciência e persistência e permitam-se receber a sabedoria do universo com amor e gratidão. Estimado aprendiz, agora aprofundaremos na arte da recepção telepática, essa graça sagrada que lhes permite sintonizar com o conhecimento do cosmos. Não acreditem que a telepatia é uma habilidade exclusiva de alguns poucos iluminados. Vocês também detêm essa faculdade. Apenas precisam aprender a escutar, a sentir, a confiar nos sinais que o universo lhes envia. A recepção telepática não é um ato passivo. É uma dança entre a sua intenção e a consciência divina. Devem promover um estado de abertura, de receptividade, para permitir que os comunicados fluam sem restrições através de vocês. Busquem instantes de quietude, de silêncio interno, onde possam acalmar a mente e ouvir a voz do seu ser interior. Eu sou. Não se restringam à ideia de que as comunicações telepáticas sempre chegarão em forma de palavras explícitas e definidas. Às vezes, a sabedoria universal se manifesta através de quadros, de símbolos, de sensações. Prestem atenção aos seus sonhos, às suas intuições, às coincidências que os cercam. O universo está sempre se dirigindo a vocês. Só precisam aprender a interpretar o seu idioma. Imaginem que sua mente é como um lago em serenidade. Na superfície podem surgir ondas, turbulências, distrações, mas no fundo do lago, a paz prevalece. Aprendam a mergulhar nesta tranquilidade interior, a conectar-se com o sossego de seu ser, e ali encontrarão a clareza, a sabedoria, a orientação que procuram. Não se pressionem. Não se critiquem se não captarem mensagens claras de imediato. A recepção telepática é uma jornada gradual, um processo de aprendizado e crescimento. Confiem na sua intuição, na sua capacidade de conectar com a sabedoria do universo. A cada tentativa, vocês se aproximam mais de dominar este dom sagrado. Aprendam a discernir entre a voz do seu ego, que os impulsiona a agir por medo e intranquilidade, e a voz do seu ser superior, eu sou, que os guia com afeto e lucidez. O ego é ruidoso, insistente, dominante. O ser interior, eu sou, é calmo, sutil, benevolente. Aprendam a escutar o ser interior, eu sou, a confiar em seus sussurros e sempre estarão no caminho certo. Não temam os comunicados que percebem, ainda que lhes pareçam estranhos ou inusuais. O universo se comunica de formas enigmáticas, através de símbolos, de parábolas, de metáforas. Confiem na sua habilidade de decifrar estas mensagens, de entender o seu significado profundo. Pratiquem a recepção telepática com assiduidade, como um atleta que exercita seus músculos. Busquem momentos de quietude, de solidão, onde possam estabelecer contato consigo mesmos. Meditem, visualizem, respirem profundamente. A cada prática, fortalecerão seu elo com o ser interior. Eu sou. Sua faculdade de receber comunicações telepáticas. Não se apeguem à ideia
de que a recepção telepática é uma atividade isolada, separada de sua rotina diária. Permitam que a sabedoria que obtêm os oriente em todas as suas ações, em todas as suas decisões. Vivam em harmonia com sua intuição, com seu conhecimento interno, e verão como sua vida se enche de sincronicidades, de maravilhas, de bênçãos. Lembrem-se, não estão sós. Têm o seu ser interior. Eu sou o seu guia interno e a mim, Saint-Germain, acompanhando-os em cada passo. Confiem no seu poder, confiem na sua intuição e permitam-se receber a sabedoria telepática que o universo tem para vocês. Amado discípulo, agora os incito a viver em ressonância telepática, a integrar esta lucidez no seu dia a dia. Não encarem a telepatia como uma ação esporádica, mas sim como um estado de existência, uma maneira de interagir com a inteligência universal a todo instante. Quando vivem em sintonia telepática, tornam-se mais conscientes dos indicadores que os circundam, das coincidências que lhes mostram a rota. Aprendem a confiar em sua intuição, nessa voz interna que os conduz com carinho e sensatez. Não ignorem esses palpites, esses pressentimentos que lhes indicam o caminho correto. Aprendam a interpretar os comunicados que recebem, seja em forma de palavras, de imagens ou de sensações. Não se concentrem na expectativa de que as mensagens sempre serão transparentes e diretas. Às vezes, a sabedoria do cosmos se manifesta através de símbolos, alegorias ou metáforas. Não se isolem do mundo, não se encerrem. Usem a telepatia para se conectar com os outros, para compartilhar amor, conhecimento e apoio mútuo. Aprendam a escutar com o coração, a compreender as necessidades de quem os rodeia, a lhes oferecer a ajuda que necessitam. Empreguem a telepatia para estabelecer contato com a natureza, com os animais, com as plantas. Aprendam a ouvir seus comunicados, a entender sua sabedoria, a respeitar seu lugar no planeta. A natureza é um livro aberto repleto de ensinamentos para aqueles que sabem escutar. Não se acovardem perante os desafios, perante as dificuldades que possam surgir. Utilizem a telepatia para encontrar soluções engenhosas, para superar os obstáculos, para converter os problemas em oportunidades de desenvolvimento. Confiem no seu potencial para criar a realidade que desejam. Aprendam a diferenciar entre a telepatia verdadeira e as fantasias do seu ego. O ego é estridente, insistente e manipulador. A telepatia autêntica é discreta, sutil, amorosa. Aprendam a distinguir entre estas duas vozes e sempre se encontrarão no caminho da verdade. Não se obcequem com os resultados. Não se aflijam pelos êxitos. Desfrutem o processo de aprendizado, da conexão com o seu ser interior eu sou, da experiência de receber a sabedoria do universo. Permitam-se fluir com a vida com suas surpresas e seus mistérios. Utilizem a telepatia para concretizar seus anseios, para dar forma à vida que desejam. Visualizem suas metas. Sintam a emoção de as terem alcançado. Enviem seus propósitos ao universo. Confiem na sua faculdade criativa, na sua capacidade de tornar seus sonhos realidade. Não se esqueçam de ser gratos, de expressar sua gratidão pelo conhecimento que recebem, pelas bênçãos que experimentam. A gratidão abre as portas a novas bênçãos, a novas ocasiões de crescimento e aprendizado. Lembrem-se, a telepatia é um presente sagrado, uma ferramenta formidável para transformar sua vida e o ambiente que o cerca. Usem-na com responsabilidade, com amor, com sensatez. Compartilhem sua luz com o mundo. Sejam um farol de esperança, um canal de afeto e compaixão. Vivam em sintonia telepática e descobrirão a magia da vida, a beleza do universo, a magnificência do seu ser. Permitam-se ser guiados pela sabedoria universal e experimentarão a plenitude, a paz, a alegria que sempre desejaram. Amado discípulo, agora os convido a elevar sua frequência vibratória, a expandir sua consciência, a viver na plenitude do seu ser. Não se contentem com uma vida trivial, com uma existência repleta de restrições. Despertem sua força interna, liberem seu potencial criativo e manifestem a realidade que almejam. Não vejam a iluminação como um objetivo longínquo, como uma meta inatingível. A iluminação é um estado de consciência, uma forma de existir em concordância com o universo. Está acessível para vocês aqui e agora, neste exato momento. Só precisam abrir o coração, aquietar a mente
e permitir que a luz do seu ser interior, eu sou, resplandeça intensamente. Visualizem sua vida como uma obra de arte, como uma sinfonia de experiências. Vocês são o artista, o compositor, o criador de sua realidade. Não se limitem a seguir o roteiro alheio, a viver a vida que lhes foi imposta. Ousem conceber sua própria obra-prima, a compor sua própria sinfonia, a viver a vida que os apaixona. Aprendam a amar sem condições, a perdoar sem reservas, a acolher a diversidade. O amor é a força mais potente do universo, a energia que transmuta a escuridão em claridade. O medo em calma, a melancolia em júbilo. O perdão liberta o passado, abre o coração a novas possibilidades. Permitam que o amor flua livremente. A aceitação lhes permite viver em concordância com o presente, apreciar a beleza da diversidade, celebrar a singularidade de cada indivíduo. Não se agarrem ao passado, não se angustiem pelo futuro. Vivam o presente com intensidade, com paixão, com gratidão. O presente é o único instante que existe, o único espaço onde podem criar, amar, experimentar a plenitude. Aprendam a desfrutar de cada momento, a saborear cada experiência, a valorizar cada dádiva da vida. Aprendam a confiar em si mesmos, na sua intuição, no seu conhecimento interno. Não permitam que o medo, a incerteza, a insegurança os detenham. São seres poderosos, capazes de realizar grandes feitos, de superar qualquer impedimento. Confiem na sua habilidade para criar a vida que desejam. Aprendam a viver em sintonia com a natureza, a respeitar o planeta, a cuidar dos animais. São parte de um sistema interconectado, onde cada ser desempenha um papel crucial. Contribuam para construir um mundo mais justo, mais pacífico, mais sustentável. Não se comparem com os demais. Não se julguem por seus equívocos. Não se critiquem por suas limitações. São únicos, especiais, perfeitos, exatamente como são. Aprendam a amar-se incondicionalmente, a aceitar-se com suas virtudes e seus defeitos, a celebrar sua individualidade. Aprendam a viver com um propósito, a dedicar sua vida a uma causa que os entusiasme, a contribuir para o bem-estar da humanidade. Não se conformem com uma vida vazia, sem sentido, sem transcendência. Busquem sua missão, descubram sua paixão e empreguem sua vida em fazer do mundo um lugar melhor. Lembrem-se, são seres de luz, seres de amor, seres de poder. Não permitam que a escuridão os vença, que o medo os paralise, que a dúvida os consuma. Permitam que sua luz brilhe com vigor, que seu amor se estenda sem limites, que seu poder se manifeste completamente. Estimado aluno, o percurso que empreendemos juntos está chegando ao seu final. Mas lembrem-se, a verdadeira aventura mal começou. As sementes de sabedoria que plantamos em seu coração estão prontas para brotar, para florescer e para dar frutos abundantes. Não deixem que o medo, a dúvida ou a inércia os detenham. Agora os convido a consolidar esta experiência, a integrar este conhecimento em sua rotina diária, a transformar-se em um farol de luz no mundo. Não se limitem a ouvir minhas palavras, a refletir sobre meus ensinamentos. Coloquem-nas em prática, vivam-nas com intensidade, experimentem sua força transformadora. Lembrem-se, a telepatia não é apenas um dom, é uma responsabilidade. Ao se conectar com a sabedoria universal, tornam-se um canal de luz, um instrumento de amor e compaixão. Usem este presente para auxiliar os outros, para curar feridas, para infundir esperança, para criar um mundo superior. Não se isolem do mundo, não se ocultem. Compartilhem sua luz com os demais. Sejam um paradigma de afeto e sensatez. Mostrem ao mundo o caminho rumo à iluminação. Não esperem que outros o sigam. Sejam vocês quem tomam a iniciativa, quem traçam a rota, quem inspiram outros a ativar sua força interna. Não temam os desafios, as dificuldades que possam surgir. Utilizem a telepatia para encontrar soluções originais, para superar os obstáculos, para transformar os problemas em ocasiões de crescimento. Confiem na sua habilidade para criar a realidade que desejam. Aprendam a viver em harmonia com a natureza, a respeitar o planeta, a cuidar dos animais. São parte de um sistema interconectado, onde cada ser cumpre uma função essencial. Contribuam para estabelecer um mundo mais equitativo, mais pacífico, mais sustentável. Não se comparem com ninguém. Não se julguem por seus erros.
Não se critiquem por suas limitações. São inigualáveis, especiais, perfeitos, exatamente como são. Aprendam a amar-se incondicionalmente, a aceitar-se com seus pontos fortes e fracos, a celebrar sua singularidade. Aprendam a viver com sentido, a dedicar sua existência a uma causa que os motive, a contribuir para o bem-estar geral. Não se conformem com uma vida insípida, sem propósito, sem transcendência. Descubram sua vocação, encontrem sua paixão e dediquem sua vida a fazer do mundo um lugar melhor. Lembrem-se, são seres de luz, de amor, de poder. Não permitam que a sombra os submeta, que o medo os paralise, que a dúvida os consuma. Permitam que sua luz resplandeça sem limites, que seu amor se difunda sem restrições, que seu poder se manifeste completamente. Confiem na sua intuição, na sua faculdade de conectar com a sabedoria do universo. Não se apeguem à ideia de que a recepção telepática é uma atividade separada de sua vida diária. Permitam que o conhecimento que recebem os guie em cada ação, em cada escolha. Vivam em ressonância com sua intuição, com sua lucidez interna, e verão como sua vida se enche de coincidências, de milagres, de bênçãos. Agora os convido a selar esta experiência, a integrar esta sabedoria em sua vida cotidiana, a erguer-se em um farol de luz no mundo. Não fiquem apenas com minhas palavras, com a reflexão de meus ensinamentos. Levem-nas à prática. Vivam-nas com ardor. Experimentem sua potência transformadora. Amado, percorreram uma trilha de luminosidade, um caminho de revelação que os levou a unir-se ao saber de seu ser interior. Eu sou. As palavras que ouviram não são meras ideias, mas sim sementes de luz que criaram raízes em seu interior, recordando-lhes a grandeza que reside em vocês. Tudo o que assimilaram, cada conceito que interiorizaram, é um reflexo da claridade que já habita em vocês, uma ratificação de sua conexão com o divino. A chama sagrada que acenderam hoje é eterna, um fogo bendito que arde em cada palavra que dizem, em cada bater do seu coração. Os insto a dar o primeiro passo, a proclamar em voz alta essa verdade que os liberta. Reafirmem o eu sou e observem como sua realidade se alinha com a sua nova frequência vibratória. Sintam como o poder de sua intenção transforma o seu entorno, como o universo responde ao seu chamamento. Esta travessia não se encerra aqui, amado. Pelo contrário, acaba de se inaugurar a senda que percorrerão de minha mão. Em cada nova revelação, aguardam-lhes mais descobertas, mais ocasiões para expandir sua consciência e materializar seu potencial. Vocês e eu somos um nesta energia divina, e juntos estenderemos esta chama por todos os recantos. Não estão sós nesta odisseia. Fazem parte de uma congregação de almas despertas, unidas pelo amor e pela sabedoria. Sintam o respaldo desta comunidade, a força desta união e permitam que os impulsione a seguir adiante. Decreto o seu triunfo total. Que a chama violeta seja seu escudo e sua fortaleza. Vão e manifestem a luz que sempre foram. Confiem no seu poder, na sua intuição, na sua habilidade para criar a vida que desejam. Tenham em mente que o que se inicia hoje, amado, ressoará por toda a eternidade se o sustentarem com fé. Até nosso próximo encontro na luz. Que cada passo que deem os aproxime mais da plenitude de seu ser, da manifestação de sua divindade. Se sentem o convite de ir mais além, unam-se a este espaço de almas conscientes. Juntos continuaremos avivando a chama divina, compartilhando a luz, ampliando a consciência. Os espero de braços abertos, pronto para acompanhá-los em sua viagem rumo à iluminação.